Começa agora mais um Estação Mamoré. O programa de hoje está cheio de surpresas culturais para você. Mas nesse bloco você vai conferir a oficina de teatro que está acontecendo aqui no Tapiri com o grupo O Imaginário. Confira! Com o Zé Regino, ele está ministrando a oficina aqui no Tapiri. Seja bem-vindo ao nosso programa. Zé, fala pra gente o que você está fazendo aqui nessa oficina. Bom, essa oficina é um trabalho sobre a criação, o processo de construção da comicidade, ou seja, como eu trabalho para construir o riso, para chegar no riso, porque o riso é um efeito. Então, se ele é um efeito, ele precisa de algo que o provoca, né? Essa oficina é o resultado de uma pesquisa que eu fiz no meu mestrado e desses últimos 20 anos de trabalho com o meu grupo, que é o Grupo Celeiro das Antas, lá de Brasília. Então nós pesquisamos a comicidade em vários níveis diferentes, assim, de como ela acontece, e a plateia é diferente também. Então a gente tem uma pesquisa voltada para bebês, para crianças maiores, para adolescentes e jovens e para adultos. Então aqui a gente está exatamente repassando parte desse conhecimento que a gente vem desenvolvendo, parte dessa técnica que a gente está desenvolvendo. E como que você dividiu essa oficina para quem está participando fazer? Como que você fez os tópicos? Tá, primeiro momento, a comicidade, ela tem que ser contextualizada, ela tem que ter uma referência. E qual é a referência disso? É a nossa vida cotidiana, o nosso mundo real do aqui e agora. Essa é a base de referência. Então o ator, quando ele constrói uma cena, ele não pode construir pensando nela ser engraçada. Ele tem que construir pensando nela ser uma cena convincente. A partir do momento que ela é uma cena que convence, que quem assiste acredita nela, a gente parte então a trabalhar os elementos que provocam a comicidade, que são as espécies de comportamentos cômicos. E qual que é o tempo necessário para essa oficina? O mínimo 20 horas. Mesmo assim a gente trabalha meio apertadinho, assim, sabe? Fica naquela vontade demais. E aqui em Porto Velho você está dando quantas horas? Aqui estão 22, mas queria ficar aqui 40. Primeiro, porque eu gostei da cidade, eu não conhecia. Segundo, eu estou sendo super bem recebido, vou voltar mal acostumado e eu gostaria de ficar mais tempo trabalhando. E primeiro, porque quanto mais você se dedica, mais você descobre o que tem que lapidar, o que tem que ser feito, novas possibilidades. E essa oficina é uma oficina que você leva para outros lugares do Brasil também? Esse ano a gente já teve no Rio de Janeiro, a gente deve ir esse ano ainda para Amazonas, para Manaus especificamente, e tem mais convite para a região Centro-Oeste, Mato Grosso, enfim, porque a gente vive das oficinas e dos espetáculos. Para alguns lugares a gente viaja com os dois, ou às vezes vai só com espetáculo, só com oficina. Zé, você falou para mim que eles começaram improvisando uma cena, né? Fala um pouquinho para mim sobre isso. Tá. A improvisação, ela trabalha diretamente com a sua ação física, envolvendo o seu corpo. É diferente de eu pegar um texto e escrever a partir da minha imaginação. O improviso tem essa função, ele te joga no concreto, no ato de fazer. Então, essa construção, o primeiro momento você cria à vontade, livre, e a partir do momento que você cria com liberdade, depois você começa a sistematizar, a construir o que a gente fala, a sua linha dramatúrgica, seu trajeto dramatúrgico, seu caminho de transformação, entendeu? Então, o improvisar, eu preciso apenas de ter uma ideia, que eu podia fazer com você. Vamos imaginar aqui duas pessoas que se encontram depois de muito tempo sem ser visto, sem se ver. É uma situação clara. A gente pode improvisar sobre isso. Eu não sei o que você vai fazer, nem você sabe o que eu vou fazer. Aí a gente tem uma regra básica, que é o foco. Se eu estou olhando para você, a ação é sua. Você faz, você desvia o olhar, você cria, você pensa, você lembra, você fala. Quando você passa a olhar para mim, a ação torna-se minha. E aí eu faço esse mesmo jogo. É um combinado, uma regra que super facilita. No final você vê que a história desenvolve na prática do fazer. Aí você vai elaborando isso depois, revisitando, ensaiando, que é o que eles estão fazendo agora. Agora, falando um pouquinho da sua vida no teatro, quando que iniciou essa sua paixão? Primeira coisa, o teatro na minha vida ele é um desvio de caminho, totalmente desvio de caminho. Eu era artista plástica.
outra coisa. Eu desenhava, esculpia, outra história. Minha vida, desde moleque, foi fazer isso. Aí quando chegou aos 20 anos de idade, 21, eu conheci o teatro. Entrei no teatro por conta da militância política. Na época, era final dos anos 70, início dos anos 80, ainda era ditadura no Brasil, enfim. E aí o teatro me apaixonei de um jeito, que eu deixei absolutamente tudo que eu fazia. Tudo. Na época eu deixei faculdade, deixei tudo. E desde então eu me dedico a isso. E hoje para você, assim, quais são os maiores desafios para quem vive dessa área? O maior desafio hoje é a gente lidar com a falta de continuidade, com a falta de políticas públicas. Tá? Em todo e qualquer lugar do mundo, os países desenvolvidos, a política cultural é importante tanto quanto, porque a cultura ela gera renda, ela faz com que o seu povo seja conhecido, a sua identidade de um povo seja conhecida. Hoje no Brasil se consome no mundo muito cinema americano e é uma das culturas que a gente mais conhece, mesmo sem ter ido lá. A gente tem hábitos da cultura deles adotados sem ter ido lá. Por quê? Porque chega através de produtos, né? Artísticos, culturais. Então a cultura, ela reforça a identidade de um povo, ela torna essa identidade conhecida, ela revela essa identidade até mesmo para o próprio povo. Né? Então a gente não tem uma política que cuida disso, é como se você vivesse um mito do eterno retorno. Toda vez que você começa um novo projeto, ele começa lá de baixo, então a continuidade é o maior desafio. Agora, quando você tem condições de fazer um trabalho mais prolongado, você vê que os resultados são maravilhosos. Zé, e para você, o que é principal na vida de um artista? Na vida de um artista? Meu Deus, é tanta coisa que é principal, mas fundamental é você acreditar no que você faz, fazer com paixão mesmo e acreditar. Se você acredita na importância disso para você, se você se vê naquilo que você faz, se o que você faz reflete a sua identidade, não o que você imagina que seja, isso vai ter um outro alcance, isso vai chegar nas pessoas, as pessoas vão se identificar também. Então, para mim, o fundamental é essa relação que você tem com o que você faz. Se é uma relação de paixão e que ela seja uma relação de identidade. Estação Mamoré tem um presente para você no Dia dos Namorados. Você, casal, pode concorrer a um fim de semana no Oscar Hotel em uma suíte de luxo, com direito a cesta de frutas, espumantes e chocolates. E isso sem falar no café da manhã. E a data fica a critério da pessoa sorteada. Para concorrer é só você acessar a página do facebook.com/Estação Mamoré, clicar no link Sorteie-me e boa sorte. E continue ligado no Estação Mamoré que eu volto no próximo bloco.